Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dia 24, né? Guerra. Hoje nós vimos cenas horríveis. Uma boa noite com café com Orlando. Hoje nós assistimos cenas horríveis que me pareceu talmudistas, bruxos, ordenando o ataque aos judeus ortodoxos mosaicos. Os judeus ortodoxos mosaicos, inclusive os ultra-ortodoxos, eles chamam os palestinos de irmãos. E a polícia resolveu atacar eles hoje, dia 24, com extrema violência. Nós vimos até policiais jogando crianças ortodoxas no chão de cabeça. Então isso dá uma ideia do ódio que os líderes, esses líderes, vamos dizer assim, comandados por Rothschild, Morgan, Rockefeller e etc., que ordenaram esse ataque americano, da Inglaterra, né? O senhor Rothschild fica na Inglaterra. Ele provavelmente deu a ordem e o puxa-saco cuzão do Trump foi imediatamente bombardear o Irã, né? Como bom guarda-costas, foi lá com o porrete. Então, é uma situação horrível, né? Que até os judeus mosaicos, tradicionalíssimos, religiosos, e um povo muito do bem, muito sério nas suas crenças e convicções, condena os ataques à Palestina, como todo o resto do planeta. Então, hoje eles resolveram bater feio nos judeus ortodoxos, mosaicos, religiosos, da lei de Moisés, e não do Talmud, que quer quebrar a cara de todo mundo, mas da lei de Moisés, não dos cabalistas, que mexem com magia negra e algo mais. E os grandes líderes, os monstros lá do Ocidente, né? Dessa fina flor da alta maçonaria, da alta bruxaria, do alto satanismo, mandaram o puxa-saco bunda mole do Trump jogar bomba no Irã. Como se Israel não desse conta, né? Com as forças armadas que eles têm. Claro que dão. Então, não é uma situação boa de ver. Eles bateram muito nos ortodoxos, nos judeus ortodoxos, ou a polícia de Israel. Vocês não acreditam nas imagens. Então você vê que tem comando muito forte, muito sério, mandando o guarda-costas americano também ir lá e bater em todo mundo. Bom, caíram as torres gêmeas por milagre, né? Porque aquilo não cai com avião. E caíram duas, né? Inclusive o dono delas recebeu 2 seguros. Um outro também sionista pesado chamado Silverstein, maçom de grau 33, também da cúpulazinha deles. Ele recebeu 2 seguros, porque bateram 2 aviões. O governo americano deu 2 seguros, 2 vezes 3,5 bilhões de dólares, total de 7 bilhões de dólares pelas torres. Então, pelo ataque às torres gêmeas, né? Pelo infra-ataque a torres gêmeas, e depois vocês abrem o site Architects and Engineers para ver o que eles falam sobre isso, tá? Um site de arquitetos e engenheiros que analisam aquelas torres, tá? Aquela queda das torres. Tá? Mas aquilo foi o start da pancadaria no Oriente, né? Em todos os vizinhos de Israel. Aquilo foi o início de tudo. Tinha que cair todo mundo para não ficar um forte em pé, né? Então caiu desde Líbia, Síria, Iraque foi o primeiro, né? Por causa pelo próprio assunto em si, e depois os outros países, né? Vocês veem agora o Irã entrando na fila para tomar porrada e sumir como território forte ao lado de Israel. Ninguém está falando que o Irã é um super bonzinho, santo. Eles também procuram bastante encrenca, mas não é desse jeito, escuso, pelas costas, é uma coisa assim. Existe uma guerra frontal ali.
existe uma guerra frontal entre os dois países, mas mandar Estados Unidos e bater como um guarda-costas, como um rele guarda-costas que é por causa do dinheiro, então é muito séria a situação. Que dinheiro? Federal Reserve, que é deles, desses arquimaçons bruxos. Então eles emprestam dinheiro a juros nos Estados Unidos e no mundo todo, né, porque eles têm 80 bancos centrais, esses grandes bruxos que arquitetam o mundo de hoje. Hoje eles estão na arquitetura de diminuir o arcabouço financeiro do mundo, né, de todos que não são eles. Então eles estão segurando todo o ouro que eles conseguiram pôr as mãos, né, por roubo, tanto da Segunda Guerra Mundial como de todos os eventos internacionais aí de conflito, e eles estão segurando agora também o dinheiro capital, porque eles têm todos os bancos que imprimem grana, ou quase todos. Quase todos, faltando um ou dois. Então, está desemaranhando essa situação que eles previam e queriam de uma forma muito afrontosa para o mundo cristão. Como eu estou falando como cristão, como católico e como cristão. Não estou interessado em exceções, estou falando de um mundo, de uma regra geral, de uma apreensão do dinheiro mundial pelas maçonarias e por toda essa cúpula de grandes banqueiros, magos, bruxos, que são todos esses, Morgan, etc., o Rothschild na frente, né? Eles são proprietários dos bancos centrais. Então, essa destruição dos países no Oriente Médio, percebam que isso vem passo a passo, né, degrau a degrau, né? Eles vêm desde Iraque, depois passam para a Líbia, passam para lá, passam para Afeganistão, passam para cá, e tudo no sentido de controlar esses países. Agora, com esse passo do Trump, né, puxa saco, foi lá e bombardeou. Então nós podemos ter um segundo passo enorme, como tal qual uma bomba atômica, para eles resolverem a questão, o problema de Israel. Então, não era para os irmãos se tratarem dessa forma, né? Não estou falando de forma piegas, não, porque muitos judeus mosaicos consideram seus vizinhos irmãos. Então, essa atitude do Trump vem puxando o saco dessa máfia de banqueiros que ordena ataques desse tipo, para manter a tal da nova ordem mundial que eles desejam, né? A nova ordem mundial maçônica. Então, estamos vendo os passos apertarem, estamos vendo as coisas acontecerem de acordo com o planejamento deles, né? E a gente vê que atitude por atitude há reveses, né? Existem atitudes de ataque que geram um contra-ataque. Então não adianta você atacar, o cara te contra-atacar e você chamar o cara de agressivo. Assim como a Rússia, né? A Rússia atacou a Ucrânia por motivos importantíssimos que nós podemos esclarecer em outros vídeos, né? Estudar pelo menos. Mas é claro que a Rússia nunca concebeu uma capitulação imediata. A Rússia se preparou para uma guerra quente e contínua e demorada. Ela sabe com quem está brigando, porque ela brigou com o Rothschild primeiro, para depois aguentar o chilique militar da Europa, né? Com toda a sua tecnologia de aviãozinhos de alumínio, eletrônico, quase um brinquedo, né? Faz estrago, porque carrega mísseis. Mas a Rússia tem um poderio muito mais cru, muito mais violento em termos de guerra, né? São máquinas pesadas, aviões pesados, né? Peito de aço, pousa sem roda, assim. Então, ela se preparou para uma guerra quente e demorada. Esses ataques que estão acontecendo, Israel versus Irã e vice-versa, eles têm um começo e há reações. E essas reações são depois
vamos dizer assim, super criticadas no sentido de você pode se defender, o outro não. Então é uma coisa muito esquisita, né? De dupla mão, mas sem muito sentido. Então, agora estão batendo nos ortodoxos, nos judeus ortodoxos, a própria polícia de Israel, e fomentando mais ataques ao Irã, até talvez o extermínio do Irã. E esse papel pode ser cumprido pelos Estados Unidos ou pelo próprio Israel, que tem armas e dispositivos para conceber um ataque de tal monta. Então a gente pode ver muito barulho aí próximo, né? Eles estão exterminando a economia mundial, a cristã já foi praticamente dissolvida, né? Tá quase indo para o brejo. Agora eles criaram o mundo do 0,001% de ricos, né? É o zilionário solitário, é um cara que fica lá sozinho, é zilionário. A classe média já foi pulverizada, vocês não têm a menor dúvida disso. A classe média já está pulverizada. Nos Estados Unidos já está no estágio final, está na UTI. Então, eles vão criar alguns dispositivos, talvez guerra civil, talvez confronto civil, talvez mandar todo mundo para campo de concentração, a gente não sabe. Mas a coisa pode ser bem feia. Então, uma análise confusa de uma situação muito confusa. Eu confesso que eu não faço essa análise com papelzinho, porque eu tenho que colocar todo o meu cérebro nas circunstâncias e nos atos que estão acontecendo, né? Na força dos atos. Então vamos nos preparar, porque a guerra parece que vai aumentar, vai escalar e piorar o cenário mundial, como que é o que eles querem, né? Esses mafiosos banqueiros aí, gente dos juros, né? Da usura, são demônios, né? Praticamente, são pessoas revestidas de demônios, né? Esses demônios já habitam lá dentro, para eles terem essa inteligência angélica de captura, para capturar todo o capital, né, do mundo, todo o jogo financeiro, com essas fórmulas horríveis, né, satânicas que eles têm, principalmente em Wall Street, aquele rosto de Wall Street medonho. Então temos que nos preparar para esses tempos. Nós, a cristandade, que somos muito maiores até que o Islã, em termos de números, temos que nos preparar para esses tempos. Nossos avós bobearam e eles pegaram as economias do mundo todo. Então vamos ver que estrago que eles vão querer fazer, se vão atacar os próprios judeus religiosos, né? Se vão seguir caminhos hitlerianos, se vão seguir caminhos maçônicos totais. A gente tem que estar preparado para qualquer cenário. Vamos estudar tudo que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, boa noite, um ótimo café. Foi uma análise de notícia ruim, então não dá para pular e dançar tango em cima da mesa. Bom, então um abraço a todos. Vamos falar amanhã de novo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.